Paz do Senhor, irmãos. Glory to God, peace of the Lord, my brothers. Quando o pastor falou comigo que eu iria pregar hoje, When the pastor told me I was going to preach today, ele falou assim: se você não conseguir pregar, faz alguma piada lá e tá tudo certo. he said, if you can't preach, say a joke and everything will be all right. Às vezes na minha cabeça eu falei, se eu conseguir pelo menos falar a paz do Senhor sem errar, eu já tô no lucro. And I said to myself, if I can say amen without having a mistake, I'll be good. Mas eu aprendi uma coisa essa semana I learned something this week. que, conversando com o pastor, Speaking with the pastor, e eu falei, eu me vejo com medo de estar nesse lugar. and I said, I have fear of being in this place. E eu sei que é um lugar de muita I responsabilidade. know it's a place of great responsibilities. E o pastor, sabiamente conversando comigo, And the pastor wisely spoke with me. ele disse assim: você não vence o medo You don't overcome com fear coragem. with courage. A Bíblia diz que o que vence o medo The Bible says that what overcomes fear é o amor do Senhor. is the love of God. Então, hoje eu estou aqui não é porque eu tive coragem de dizer sim, I'm here not because I had the courage to say yes, mas é porque eu entendi o amor de Cristo. because I understood the love of Christ. E eu sei que não sou eu, não são as minhas palavras, I know it's not me, it's not my words, mas foi o Cristo que me alcançou. but it's Christ that reached me. Esse Cristo que é revelado a nós aqui diariamente. This Christ is revealed to us daily. O amor dele, His love, a revelação dele His revelation é que tira todo o nosso medo. that takes away all our fear. É com que faz com que nós falemos dele independente de onde nós estivermos. It's what makes us speak of Him wherever we are. E graças a esse amor que eu estou aqui. And thank God for this love that I'm here. E eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo I want to invite you 2:13. to open your Bibles on 2 Timothy 2:3. O tema da minha mensagem hoje The name of my message today, é fiel apesar da nossa infidelidade. faithful despite our infidelities. Um Deus que permanece fiel mesmo nós sendo infiéis. A God that maintains faithful even though we're unfaithful. E a palavra de Deus em 2 Timóteo diz: And the word of God tells us in 2 Timothy, se somos infiéis, if we're unfaithful, ele permanece fiel, He maintains faithful. pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Because no way He can deny Himself. Algum tempo atrás, A time ago, eu tive o que eu acredito todos terem. Os irmãos podem se assentar. brothers, you may be seated. Isso é teste de resistência. Vai ficar até o final aí. Stay till the end. Algum tempo atrás eu tive uma crise existencial. A time back, I had an existential crisis. E eu acredito que todos nós passamos por isso em algum determinado tempo da nossa And I vida. believe we all go through it at a certain time in our lives. E nessa crise existencial, a primeira pessoa que eu questionei foi Deus. In this crisis of existing, the first one that I questioned was God. Eu comecei a me perguntar o porquê que eu oro, o porquê que eu estou aqui nos domingos, I started asking myself, why do I pray? Why am I here on Sundays? o por que que eu faço isso? Why do I do this? Não faz sentido para mim essas coisas. It Nada makes- disso faz sentido. None of this makes any sense to me. E sendo bem sincero, And to be sincere, por diversas vezes eu pensei em abandonar a fé. and then many times I thought about abandoning my faith. Porque na minha cabeça era como se para Deus não ia fazer diferença alguma. Because in my mind, I thought that through God, nothing would matter. O que é uma pessoa só abandonar a fé? Olha só tantas pessoas tem aqui. What is one person in abandoning faith? Look how many people are here. E passado algumas semanas, Passing a few weeks, eu acredito que eu caí em si. I fell
to myself. O Espírito Santo me consolou. The Holy Spirit consoled me. E a minha primeira atitude foi correr aos pés de Deus e pedir perdão. And my first action was to come to the feet of God and ask for forgiveness. Pedir perdão por todos esses pensamentos em achar que Ele tinha esquecido de mim. And all these thoughts that I thought that He had forgotten about me. Pedir perdão por achar que Ele não me amava mais. So ask for forgiveness to thinking that He didn't love me anymore. E eu não poderia ter uma resposta melhor de Cristo. And I couldn't have a better answer than this. Porque nesse processo eu falei, quando eu tive esse sentimento de perdão, esse sentimento de o amor de Cristo em mim, When I had this feeling of forgiveness, of the love of Christ in me, eu falei, Deus, por que que o Senhor me perdoa? Por que que o Senhor me ama? and I said, God, why do you forgive me? Why do you love me? E a resposta dele foi bem simples, And His answer was very simple. porque eu sou fiel à minha palavra. Because I'm faithful to my word. Eu disse que o amaria até o fim dos tempos. I said I will love you to the ends of the earth. E isso foi fantástico na minha vida. And this was fantastic in my life. Só que eu aprendi algo I learned nesse something processo. in this process. Eu obtive o perdão de Deus, I obtained the forgiveness of God. eu obtive o reconhecimento do amor de Deus, I obtained the recognition of the love of God. apesar de todas as coisas que eu falei, que eu pensei, Despite everything that I said and thought. e Deus me levou a essa passagem que Ele mostra que Ele é fiel, mesmo nós sendo infiéis. And the Lord took me to this passage showing that He maintains faithful even though we don't maintain faithful. E se nós pensarmos dessa forma, de uma forma muito superficial, And if we think about this superficial thought, nós acabamos banalizando essa fidelidade e essa graça de Deus. we start making no sense of the Word of God. Porque eu posso falar assim, não, eu posso pecar, Deus prometeu que me amaria, então eu estou tranquilo. We can say, oh, God loves me, I can sin, and I'm fine. E, mais uma vez, o Espírito Santo falando ao meu coração, Once again, the Holy Spirit talking to my heart. Ele me disse, He said, eu te perdoei, eu revelei isso a você, I forgave you, I revealed this to you, porque houve um arrependimento da sua parte. because I've seen a repentance in your life. Houve um reconhecimento dos seus erros. There was a recognition of your mistakes. Então, eu permaneço fiel So I maintain na palavra que eu te disse. in the word that I said. E uma passagem que diz claramente em relação a essa fidelidade de Deus, In this passage that clearly talks about the faithfulness of a God, fidelidade para a bênção the fidelity of blessings, e a fidelidade para a justiça de Deus, and the faithfulness to His justice. que está em Deuteronômio 30, do 15 ao 18. That is in Deuteronomy 30, 15 to 18. E eu quero ler com vocês, eu sei que é um pouco longo, I know it's a bit extended text, but I want to read with you. mas diz assim: But it says the following. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E se o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão, entrando dela para tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor,
sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Let me read from verse 15 till verse 20. It says the following. See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commandments, decrees, and laws. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you, the land you are entering to possess. But if your heart turns away and you are not obedient, and if you are drawn away and bow down to other gods and worship them, I declare to you this day that you will certainly be destroyed. You will not live long. The land you are crossing, the Jordan to enter and possess. This day I call the heavens and the earth as witness against you, that I have set before you life, death, blessings, and curses. And now choose life, so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God. Listen to his voice and hold fast to him, for the Lord is your life, and he will give you many years in the land he swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Nesse texto, Deus nos deixa bem claro This text, the Lord leaves very clear. que existem dois caminhos: There is two paths, a bênção e a maldição, blessing and curses, a vida e a morte. life and death. E Deus ele é fiel nos dois aspectos. And God is faithful in the two paths. A Bíblia era bem clara nessa passagem. The Bible is very clear in this passage. Se vocês me obedecerem, If you obey me, se vocês ouvirem a minha voz, if you listen to my voice, eu serei fiel I will be faithful, e vocês herdarão a terra prometida. and you will inherit the promised land. Porém, But se vocês não obedecerem, if you do not obey, se vocês forem infiéis, if you're unfaithful, se vocês fizerem culto a outros deuses, if you worship other gods, então eu terei justiça. I will have justice. Vocês serão expulsos dessa terra, You will be expelled from vocês this land. serão escravos, You will be slaves. vocês não herdarão essa terra. You will not inherit this land. Então, nós vemos que a fidelidade de Deus, ela é para a bênção So we see that the fidelity of God is for blessing e para a justiça. and for justice. E, como eu disse no começo, isso é algo que às vezes nós banalizamos. And sometimes, like I said in the beginning, this is something that we don't care about. Nós achamos que porque Jesus nos amou, porque Jesus nos ama, We say because Jesus loved us, porque nós recebemos a graça, because we received grace, nós podemos viver de qualquer maneira. that we may live in any manner. Nós podemos fazer o que vem na nossa mente We may do whatever comes to our minds. e tá tudo bem, porque Jesus me ama, Ele me perdoou, And Ele everything pagou is os meus okay pecados. because He forgave us. He paid for my sins. Só que nós vemos nessa palavra, But we see on this word, da mesma forma que se nós obedecermos a Cristo, in the same manner that if we obey Christ, nós teremos bênção. we will have blessings. E isso é a fidelidade de Deus. And this is faithfulness of God. Só que se nós o rejeitarmos, But if we reject them, se nós não cumprirmos os mandamentos, if we don't fulfill the commandments, a Bíblia fala do inferno. the Bible talks about hell. E o inferno não é infidelidade de Deus. And hell is not unfaithfulness of God. O inferno é a fidelidade de Deus também. And hell is faithfulness of God. Porque não é algo que foi nos pego de surpresa. Because it wasn't something that came by surprise. Isso é algo que é dito há mais de 2000 anos. It's something that was said over 2,000 years. Então é a fidelidade de Deus na sua justiça. It's the faithfulness of God and His justice. Mas eu quero ir um pouco além But I nessa wanna- manhã Go a bit further this morning em relação à fidelidade de Deus. in relation to the faithfulness of God. Logo na criação do homem, Right? In the creation of men, quando Deus criou o homem, criou a mulher, when God made men, made women, e na queda de Adão e Eva, in the fall of Adam and Eve, Deus nos promete um Salvador. God promises a Savior. Em Gênesis 3:15, In Genesis 3:15,
Deus fala o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. I will put enmity between you and the woman, and his descendants will wound his head, will wound his heel, and he will wound its head. Aqui é uma promessa de Jesus Cristo, This is a promise of Jesus Christ. aquele que pisaria na cabeça da serpente. He will step over the serpent's head. Essa promessa foi nos dado há mais ou menos 4.000 anos, This promise was given approximately 4,000 years antes do nascimento de Cristo. before the birth of Christ. Então, trazendo hoje, teria ali uma média de 6.000 anos. So bringing it today, it would be around 6,000 years. E cerca de 2.000 anos depois, And after 2,000 years later, Deus promete uma nova, ele reafirma essa promessa através de Abraão. God reaffirms this promise through Abraham. E em Gênesis 12:3 ele diz: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. In Genesis 12:3 says, I will bless those who bless you and curse those who curse you, and blessed be all the land because of you. Aqui é uma única promessa, This is the only promise, dois contextos diferentes. two different contexts. A primeira, quando Deus promete ali a Adão e Eva, The first is when God promised Adam and Eve, houve um pecado. there was a sin. Então Deus promete uma justiça. So God promises a justice. A justiça que Cristo pisaria na cabeça da serpente. The justice that Christ will step over the serpent's head. No contexto de Abraão, houve obediência. In the context of Abraham, there was obedience. Então Deus promete que nós seríamos benditos através do nome dele. So he promised that we would be blessed through him. E isso é muito engraçado, porque Deus não está prometendo duas pessoas diferentes. This is very interesting, very funny, because God is promising to two different people. A promessa que é feita lá no jardim não é uma outra pessoa diferente da que foi feita a Abraão. The promise that was said in Genesis, in the creation, is not any different than the one he promised to Abraham. Há uma única pessoa There was only one person que é chamado de Senhor Jesus Cristo. that is called Jesus Christ, Lord Jesus Christ. Esse é o mesmo que pisaria na cabeça da serpente, He was the same one that would step over the serpent's head, e na obediência é o que nos abençoaria. and in obedience is the one that blesses us. Passando aproximadamente 2.000 anos da promessa que Deus faz a Abraão, And after 2,000 years after the promise he made to Abraham, nós vemos isso se cumprir, we see this being fulfilled, o nascimento de Cristo Jesus. the birth of Jesus Christ. Em Mateus 1, a gente vai ver a genealogia, In Matthew 1, we see the genealogy of Jesus, e nós vemos que Jesus ele vem da linhagem de Abraão. and we see that Jesus is a descendant of Abraham. Então, ali se cumpre a promessa que Deus nos fez há 2.000 anos atrás. So we see the promise being fulfilled 2,000 years Na ago, verdade, 4.000 anos atrás. truly 4,000 years before. Porque de Abraão até Jesus são 2.000, mais ou menos 2.000 anos. E de Jesus até agora, mais 2.000 anos. Because from Abraham to Jesus is 2,000 years, and from Jesus till today, it's another 2,000 years. E se nós pensarmos logicamente, If we think logically, nós não merecíamos Jesus. we don't deserve Jesus. Ou melhor, nós merecíamos, Or better, we deserve, mas apenas para a justiça dele. but only for his justice. Porque nós somos pecadores. A Bíblia nos diz que nós somos pecadores. Because we're sinners. The Bible tells us that we're sinners. Então, o porquê So the why, Deus daria o que ele tinha de mais excelente, what he had that was the most excellent, o que ele tinha de maior perfeição no céu. what he had with most perfection in O heaven. porquê ele enviaria algo dessa grandeza a miseráveis pecadores. Why would he send something of this gratitude to sinners? E
É incrível que toda vez que eu penso na cruz, It's incredible that every time I think about the cross, a primeira pergunta que vem na minha mente é: Jesus, o porquê o Senhor fez isso por the mim? first question that comes to my mind is, Jesus, why did you do this? Eu não perco uma oportunidade de te negar. I don't lose an opportunity to deny you. E por que o Senhor fez isso por mim? And why do you do this for me? O porquê esse amor por mim? Why is this love for me? Eu não tenho nada de diferente de ninguém. I don't have anything different than anyone. E por que esse amor por mim? And why is this love for me? Por que esse amor por esse povo? Why is this love for these people? Uma vez eu fui ver um documentário At one time I watched a documentary onde um médico ele fala algumas circunstâncias da morte de Cristo na cruz. where the doctor talks about the medical condition of the death of Christ. E nesse documentário era um médico e um ateu. And this documentary was a doctor and an atheist. E o ateu questionava se aquilo que aconteceu com Jesus era verdade, se era apenas um conto de fada, que ninguém suportaria a dor que Cristo passou. And the atheist asked the doctor if this was a fable, that if anyone could support the pain that Christ suffered. E esse doutor, esse médico, ele começa a explicar tantas situações And this doctor starts explaining so many situations que Cristo passou durante a tortura dele até chegar na cruz. of all that Jesus endured till he reached the cross. Ele fala que os romanos, na ponta dos chicotes, eles colocavam ossos com metais e era terrível. And that the Romans used to put at the edge of the whips E, pieces of bones. e segundo a Bíblia, o tanto que Jesus apanhou era capaz que as costelas deles estavam totalmente expostas. And the manner where Jesus was beaten was clear to see, able to see his ribs, his rib cage. Porque cada chicotada que ele tomava, ele batia e quando puxava vinham pedaços da sua carne. Every lashes that he got, pieces of flesh would come with it. Não era apenas chicotadas onde ficava marcado como se você bate o dedo. It wasn't lashes that like you slapping your fingers. A cruz, The cross, ele foi preso praticamente por pregos em suas mãos. he was nailed on his wrist. E nesse documentário, o ateu fala assim, mas como isso seria real? O porquê Jesus não morreu antes de estar na cruz? And the atheist asks, why is this real? Why didn't Jesus die before the cross? E, na verdade, ele pergunta como nós saberíamos se realmente Jesus morreu naquela cruz e se não foi apenas uma invenção. And it was asked if Jesus truly died on the cross or was it an invention? E esse doutor ele fala que quando o soldado perfura o lado de Jesus, And the doctor says that when they pierced him on his side, a Bíblia diz que ali sai água the Bible tells us that water e sangue. and blood came out. A água ele fala que é um estado de uma pessoa que teve falência pulmonar. The water coming out is somebody that was death occurred because of their lungs. Então, claramente Jesus estava morto ali. So clearly Jesus was dead. Só que o ponto que eu quero chegar mais uma vez The point that I want to get to, e o que eu me pergunto é that I ask myself o is, porquê que esse Cristo sofreu tanto assim por mim? why did Jesus suffer so much for me? O porquê? Why? Para quê? For what? Como eu disse, parece que eu não perco uma oportunidade de negá-lo. Like I said, I don't lose one opportunity to deny him. E eu não falo subir aqui e negar a minha fé, em falar que Cristo não é Deus, não é isso. I'm not talking about coming here and deny Jesus. It's not about that. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de falar dele, eu me calo. But every opportunity that I have to talk about him, I
keep Toda myself vez que eu pride. tenho a oportunidade de mostrar o caráter de Cristo, eu faço o contrário. Every time that I have the opportunity to show the character of Christ, I do the opposite. E não pense que isso não é negar Cristo. And don't think that this is not denying Christ. Se nós não obedecermos os mandamentos de Cristo, nós estamos o negando. If we don't obey the commandments of Christ, we are denying Him. E mais uma vez eu me pergunto, o porquê? And once again, I ask Esse myself, amor. why? Why is this love? O porquê Deus mandou o que Ele tinha de mais excelente Why did God send what He had of most excellence por um pecador como eu? for a sinner like me? E aleluia. E um verso que é muito conhecido por nós, A verse that is very well known by us que responde essa pergunta, that answers this question. está em João 3,16. It's in John 3:16. Eu acredito que todo mundo sabe esse verso de cor. I believe that everyone knows it by memory, E não há resposta melhor, and there's no better answer. porque Deus amou o mundo de tal maneira That God so loved the world que deu o seu único filho, that gave His only Son, para que todo que nele crê through all those who believe in Him não pereça, will not perish, mas tenha vida eterna. but will have eternal life. Obrigado. E Cristo, por sua vez, nos promete algo incrível. And Christ promised something incredible. E aqui é onde eu quero dar minha maior ênfase desse sermão, And this is where I want to give the biggest emphasis on my que sermon encontra em Mateus 28:20. that we find in Matthew 28:20. Uma parte dele diz: E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. And I am with you till the ends of time. Em João 14:16-18. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Não os deixarei órfãos, voltarei para junto de vocês. And I will ask the Father for a helper, and He will give you, that wherever I am, He may be with you, the Spirit of truth, that He may not leave you orphan. E aqui uma promessa que nos foi dada. And here a promise was given, Porém, há uma condição. but there is a condition. Em Mateus 28, In Matthew 28, algumas linhas antes, ele diz que se nós permanecemos fiéis, a couple of verses before, it says that if we maintain faithful, ele estaria conosco. He will be with us. Ele permaneceria conosco até o fim dos tempos. He will maintain with us till the ends of time. Em João 14, And John 14, da mesma forma, in the same manner, ele nos dá uma condição. He gives us a condition. Aqui em João 14 ele fala que nos enviaria um consolador. In John 14, it says that He will send a helper. Porém, esse consolador ele não é conhecido pelo mundo. And this helper is not known through the world. Ele é apenas conhecido aqueles que declaram que Jesus é o Cristo. It's only to those who declare Jesus as Christ. E então nós não estaríamos só. So we wouldn't be alone. Veja que nas duas promessas See that in both promises, há uma condição: there is a condition. reconhecimento de quem Cristo é, Recognition of who Christ is. obediência. Obedience. Então, quando nós falamos lá de 2 Timóteo, So when we say in 2 Timothy que Deus fala que Ele é fiel, mesmo que nós somos infiéis. where it says that God is faithful even though we're unfaithful. Se nós queremos experimentar essa fidelidade de Cristo, de ter a certeza que nós não estamos só, If we want to experience this faithfulness of God, that we're not alone, há uma condição: there is a condition. reconhecimento de quem Cristo é, Recognition of who Christ is. obedecer os seus mandamentos, Obey His commandments. ouvir a tua voz, Listen to His voice. não negar. Do not deny. Então Ele estaria conosco todos so- os dias, He would be with us até o fim dos tempos. every day till the end of times. E nessa manhã eu quero
And this morning I want to lembrar vocês o que eu disse no começo. remind you what I said in the beginning. Eu creio que Deus ele tem promessas para todos nós. I believe that God has a promise to each one of us. Só que eu não quero falar de promessas terrenas. But I don't want to talk about earthly promises. Eu não quero falar sobre coisas que Deus nos prometeu aqui nessa terra. I don't want to talk about things that God promised here on earth. E hoje de manhã, na oração, a gente falando sobre isso, o Dani orando aqui hoje de manhã, And today in prayer, talking about it, Danny praying here, meio que finalizou a minha pregação. Eu falei, glória a Deus, porque eu não sabia o que ia falar. kind of finalized my message. I said, thank God, because I didn't know what to say E como eu iria falar. and how I would say it. Porque quando eu estava montando esse esboço, Because when I was putting this sermon together, eu não queria falar sobre bênçãos terrenas. I didn't want to talk about earthly Eu blessings. não queria falar de um Deus fiel que te prometeu dar uma casa e ele vai cumprir aquilo independente do que I aconteça. didn't want to say that God was going to give you a house and He was going to be faithful no matter what the circumstances. Isso é muito raso perto do Deus que nós temos. This is very shallow. Isso é muito pequeno perto do Deus tão grande que nós temos. This is very small compared to how great our God is. Deus nos promete uma vida eterna. God promises eternal life. Deus nos promete a viver num céu onde não haverá choro. God promised for us to live in a heaven that will be no tears. E como nós colocamos a nossa vida terrena com a vida perto de Deus na mesma régua todos os And dias. how we put our earthly life and our heavenly life in the same ruler. E, irmãos, como Cristo me mostrou essa fidelidade dele. How Christ showed me His fidelity. Uma fidelidade que nos aponta que nós não estamos só. A faithfulness that points that we are not alone. A fidelidade que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. A faithfulness that He would be with us till the end of time. Que na eternidade nós estaríamos com Ele. That in eternity we will be with Him. Essa fidelidade, essa palavra, ela está aqui hoje. And this faithfulness, this word is here today. Só que há uma condição: But there is a condition. arrependimento. Repentance. Arrependimento. Repentance. Conversão dos seus maus caminhos. Conversion of your bad ways. Obediência. Obedience. E então nós veremos essa fidelidade de Deus. So we will see this faithfulness of God. E então nós veremos o quão grande nosso Deus é. So we will see how great our God is. Nós precisamos, irmãos, voltar. We need to come back. Nós precisamos reconhecer We need to recognize o quão limitados nós somos, how limited we are, o quão fracos nós somos, how fragile we are, o quão dependentes de Cristo nós somos. how dependent on Christ we are. Como eu disse no começo, eu não estou aqui em cima hoje por coragem, Like I said, I'm not here because of courage, mas por entender o amor de Cristo pela minha vida. but understanding the love of Christ in my life. E nessa manhã, And in this morning, o próprio Jesus te chama Christ Himself calls you para reconhecer esse amor que Ele tem por você. to recognize this love He has for you. Não perca tempo com coisas banais. Do not lose time with worthless things. Não perca tempo com preocupações de coisas que nunca vão acontecer. Do not worry about things that will never happen. Há um Cristo There's a Christ que sofreu, that suffered, que morreu naquela cruz. that died on that cross. Uma morte terrível, A terrible death, uma morte tão violenta. a violent death. Só que Ele ressuscitou. But He resurrected. Ele não permaneceu lá. He did not maintain there. Hoje Ele está à destra de Deus. Today He's at the right hand of the Father. E esse Cristo te chama. And this Christ calls you. Ele te chama para viver uma vida abundante, He calls you to live an abundant uma life, vida de bênçãos. a life of blessings. Se você o obedecer, If you obey Him, se você se arrepender, if you repent, e então você verá as bênçãos de Deus na sua vida. you will see the blessings of God. E mais uma vez, não limite as bênçãos de Deus com coisas terrenas. And do not limit yourself with blessings or earthly things.
things. Há coisas infinitamente maiores These things that are infinitely bigger do que um sonho terreno, Senhor. than an earthly dream you E esse Cristo te chama made. And hoje this Christ calls you para experimentar essas coisas eternas, for you to experience these eternal things, essas experiências eternas, these eternal experiences, esse Deus eterno. this eternal God. E com a permissão do pastor, And with the permission of the pastor, eu quero abrir o altar para você esta manhã. I want to open the altar for you this morning. Você que sabe que tem errado contra Cristo. Know that you made a mistake against God, Você que sabe que se distanciou that you have distanced dessa promessa. from this promise. Hoje, Today, Deus te chama God calls you. e te dá uma oportunidade. He gives you opportunity. Se arrependa. Repent. Se arrependa. Repent. Não para os olhos de alguém, não para que as pessoas vejam, mas é entre você e Cristo. Not to the eyes so the people may see, but that Christ may see. E se você sentir no seu coração, venha à frente, nós vamos orar por você. And if you feel in your heart, come forward. We would like to pray for you. E eu creio que a eternidade, And I believe that eternity, esse Deus da eternidade, this God of eternity, Ele será cravado no seu coração nessa manhã. will be nailed to your heart this morning. Isso não está limitado a algumas pessoas. This is not limited to some people. Não é algo exclusivo para algumas pessoas. This is not just for some people. A palavra fala que Jesus veio para todos. The Bible says that Jesus came to all. E se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, And you believe that Jesus Christ is the Son of God. então você terá acesso a essa eternidade. So you will have access to this eternity. Nessa manhã, se arrependa This morning, repent. dos pensamentos que, assim como eu tive, que Jesus não me ama mais, Deus não me ama mais. Of these thoughts that you think that Jesus doesn't love me anymore. Hoje, Today, você pode se arrepender desses pensamentos you may repent of this thought. e ter a certeza Have the certainty que o Cristo fez na cruz that what Christ did on the cross, foi por amor a você. it was for the love of you. Foi porque Ele te amou tanto It's because He loved you so much que Ele não pensou duas vezes em se entregar por você. that He didn't think twice about giving Himself to you. Então não perca tempo, So do not waste your time. não tenha medo, Do not be afraid. apenas reconheça. Just recognize. Reconheça os seus erros Recognize your mistakes. e reconheça o quão grande o Cristo é. And recognize how great Christ is. Reconheça o amor de Cristo por você. Recognize the love of Christ. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças Father, we give you thanks porque o Senhor é bom because you are good. e a tua misericórdia dura para sempre. And your mercy lasts forever. Obrigado por tua fidelidade, meu Deus. Thank you for your faithfulness. Obrigado porque Thank o you Senhor prometeu que nos amaria, that you promised that you would love us, que o Senhor permaneceria conosco. that you would maintain with us. E obrigado, Espírito Santo, And thank you, Holy Spirit, por nos mostrar os nossos pecados to show us our sins e também nos dar a oportunidade de nos arrepender. and to give us the opportunity Eu to te agradeço, Jesus, I thank you, Jesus. porque se não fosse pelo Senhor, Because if it wasn't for the Lord, se não fosse com o Senhor, if it wasn't, nós não estaríamos aqui. we wouldn't be here. Mas a tua graça, But your grace, o teu amor your love, e a tua fidelidade and your faithfulness nos alcançou. reached us. E hoje, Pai, And today, Father, nós temos acesso we have access, à promessa da eternidade. the promise of eternity. Espírito Santo, Holy Spirit, que o Senhor continue trabalhando em nossos corações, that you may continue to work in our hearts, para que dia após dia that day after day, nós possamos ser mais parecidos com Cristo. we may look more like Christ. Que dia após dia, Pai, Day after day, nós possamos escolher a vida
that we may choose life, nós possamos escolher as bênçãos do Senhor. that we may choose the blessings of the Lord. Espírito Santo de Deus, Holy Spirit of God, em nome de Jesus eu oro. in the name of Jesus I E pray. em nome de Jesus eu te agradeço. In the name of Jesus I thank you. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Thank you for everything you've done for us. Obrigado, Senhor Jesus, por nos Thank you. colocar To put us diante do Senhor before the Lord. e ter a oportunidade de reconhecer a tua grandeza, And to have the opportunity to recognize your greatness. de experimentar a tua misericórdia, To experience your mercy. de experimentar o teu amor. To experience your love. Obrigado, meu Deus. Thank you, my God. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém.